Deixa eu fechar o microfone aqui de todo mundo. Ativei o mudo. Então, pessoal, olha só, se alguém quiser falar alguma coisa, essa é a hora. Hoje eu vou fazer uma aulinha diferente com vocês. O que que eu trouxe para vocês, né? Conforme a gente tinha falado na aula passada, vamos fazer uma peça hoje voltada para o exame da OAB. E eu fui lá, como a gente já fez uma inicial, eu pensei em fazer uma contestação com vocês. Aí eu vou aproveitar para mostrar para vocês algumas regras da prova de segunda fase da OAB. Vou mostrar, né, como que o que a gente estudou na aula de processo civil cai na OAB. Vamos rever alguns conceitos interessantes lá da prova. Vai ser bem legal, bem interessante essa nossa aulinha, vocês prestem atenção. Depois eu vou deixar todo o material disponível para vocês, tá? Então, o que a gente vai falar hoje, a gente já viu que foi, vamos falar de inicial, vamos falar de contestação, e hoje nós vamos fazer lá uma prova. Eu fiquei procurando lá dentro das provas da OAB, qual contestação, qual que era a contestação lá, e achei uma prova que foi aplicada o ano passado, se eu não me engano, sobre contestação. É uma prova, pessoal, bem simples. Eu não sei se eu já comentei aqui na sala de vocês, mas durante muito tempo eu dei aula de estágio de direito penal, né? E eu digo para vocês que a prova de direito penal ela é bem mais difícil do que as outras. Aí agora eu estou dando aula de estágio de direito civil também, e o que acontece, né? Eu gosto muito de direito civil, processo civil, gosto muito de administrativo, enfim, não é só penal que eu adoro, né? Mas eu tenho percebido, queria deixar essa dica para vocês, que dentre essas matérias que eu estou falando, que são civil, constitucional, direito administrativo, tributário também, a de penal está sendo a mais difícil de fazer, porque a penal tem várias teses que a gente tem que abordar. Então acabou aquela história, né, que na prova da OAB de segunda fase, penal é mais fácil. Pelo menos a minha percepção é que penal é mais difícil, a prova de penal é mais difícil. Não que não seja alcançável por nós, mas ela tem muito mais detalhes. Vocês vão ver aqui na prova de processo civil como tá simples. Se vocês quiserem, na hora que a gente terminar, eu posso até mostrar a prova de penal, a última prova de penal que foi aplicada, e ler para vocês e explicar as teses. Claro, se vocês quiserem, vocês vão perceber como tá mais difícil a tese da prova de penal. A de civil, eu achei que tá mais simples. Vocês que vão me dizer aí, né? Então, algum aluninho pode ficar desesperado, falando: ah, professor, mas a gente está no meio do curso ainda. Quanto mais cedo a gente vê a prova da OAB, melhor, porque a gente vai encontrar uma aplicação na matéria que a gente está aprendendo e também a gente já vai começar a estudar com uma outra visão. Já vai pensando lá na frente onde eu vou encaixar isso. Eu não sei vocês, mas para eu estudar, eu sempre preciso dar uma razão para aquilo, né? Uma aplicação prática no que eu uso isso na minha vida, né? Deve ser por isso que eu não sei matemática, porque fora somar, multiplicar, dividir, subtrair, né? Eu não sei mais nada. Esses dias a minha sobrinha ficou aqui comigo e ela estava com um monte de matéria lá de expressões, álgebra, ela está no, se eu não me engano, no nono ano, uma coisa assim. E eu não sabia nada. Falei, meu Deus, Amanda, que matéria difícil. Porque sumiu do meu cérebro, né? Na época eu até sabia, agora ferrou. Então, quando a gente dá uma aplicação prática para aquilo que a gente está aprendendo, a gente não esquece. Então, vamos lá, vamos comigo aqui. Vou projetar a telinha para vocês da peça. Eu peguei aqui o exame da OAB, só que eu peguei para coloquei no PowerPoint não, desculpa, coloquei no Word para ficar mais fácil para a gente escrever.
Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Ah, não, será que eu tá aqui ainda? Acho que eu já fechei, deixa eu ver. Não, eu já fechei. Então, vou mostrar direto para vocês. Eu coloquei ela no Word para a gente poder fazer a peça, né? Mas antes de fazer a peça, nós vamos discutir quais são as teses, né, dessa peça. Eu compartilhei errado aqui, agora eu vou compartilhar certo. Vou lá para o Word, aqui, documento do Word. Deixa eu salvar aqui, porque depois eu vou deixar à disposição de vocês lá no Ava, né? Que só Jesus salva, então eu vou salvar também. Cadê? Ai, meu Deus, já vai começar aqui o Word a ficar desesperado. Preparei aqui para vocês. Então, vai ser bem legal. Deixa eu salvar antes que o Word resolva fechar sozinho, né, minha gente? Aí a gente perde a amizade com ele. Salvar como? Processo civil. Vou colocar aqui aula 30/10. Nossa, o ano voou. Aqui. Lá em cima, no cabeçalho, vamos para lá. Olha lá. Aqui então, minha gente, deixa eu negritar aqui para ficar mais. Eita! Eu só vou negritar aqui para ficar mais mostrando para vocês aqui que exame que é esse da OAB. Eu recortei e colei de lá. O exame essa prova, então, do exame da OAB. Deixa eu só fazer assim, eu vou ficar meio fora dos quadros, mas senão eu não consigo ler direito. Queria só que vocês me confirmassem que vocês estão enxergando minha tela aqui, minha gente. Sim, Sim, professora. sim. Legal. Então eu vou só deixar o fone aqui de lado, porque eu tô ruim dos ouvidos e qualquer coisa vocês me dão um grito aí que eu acho que dá para ouvir. Eu tô com o fone bem aqui do ladinho. Vou tirar aqui. Deixa eu ver se eu. Ah, não, acho que eu vou deixar aqui mesmo. Se fizer algum barulho, eu tiro. Então, minha gente, olha que legal. Esse daqui é nossa prova que foi aplicada dia 5 de maio de 2019. O exame é o 38 da prova da OAB. Exame 38 da OAB. Então já tem um exame na frente e um para ser aplicado. Então ele é super recente, né? Super recente. Vamos ver do que ele estava tratando e vamos ver que a maioria das coisas a gente viu na nossa aula. Vamos depois fazer uma peça aqui e comentar. Quero que vocês tirem as dúvidas de vocês, pelo menos prestem atenção aqui. Deixa eu aumentar o tamanho da letra para ficar mais fácil para nós, que eu sou míope, para a gente poder enxergar. Então, vamos ler juntinhos aqui essa tela. Espero que todo mundo esteja vendo a tela e eu vou marcando aqui as partes mais importantes para nós. Vamos começar. Vou ler aqui o enunciado para a gente começar a fazer a peça e falar dela. Ó, Júlia, que é a autora, né? Dirigia seu veículo na rua 001, na cidade do Rio de Janeiro, quando sofreu uma batida na qual se envolveu o veículo de Marcos. O acidente lhe gerou danos materiais estimados em R$ 40.000, equivalentes ao conserto de seu automóvel. Marcos, por sua vez, também teve parte do seu carro destruído, gastando R$ 30.000 para o conserto. Então foi uma cacetada, né, galera? E de carro chique, né? Diante do ocorrido, Júlia pagou as custas pertinentes e ajuizou ação condenatória em face de Marcos, autuada sob o número 1111 e distribuída na 8ª Vara Civil da Comarca do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso aqui é importante. Ó, ela colocou uma ação condenatória. Essas coisas aqui a gente vai usar na nossa petição. Com o objetivo, ela tinha um objetivo, né?
de obter indenização pelo valor equivalente ao conserto de seu automóvel, alegando que Marcos teria sido responsável pelo acidente por dirigir acima da velocidade permitida. Júlia informou em sua petição inicial que não tinha interesse na designação de audiência de conciliação, inclusive porque já havia feito contrato extrajudicial com Marcos sem êxito. Não, desculpa, sem obter êxito nas negociações. Júlia deu à causa o valor de R$ 1.000. Olha que espertinha. Marcos recebeu a carta de citação do processo pelo correio, no qual fora dispensado, dispensado, né? Mas nós não vamos corrigir a OAB. Não, tá certo. Marcos recebeu a carta de citação, esse dispensada está referindo-se à audiência. Marcos recebeu a carta de citação do processo pelo correio, no qual fora dispensada a audiência inicial de conciliação, e procurou um advogado para representar seus interesses, dado que entende que a responsabilidade pelo acidente foi de Júlia, que estava dirigindo embriagada, como atestou o boletim de ocorrência. Eita, aí ferrou a vida da Júlia, hein? E que ultrapassou o sinal vermelho. Ferrou também aqui. Entende que, no pior cenário, ambos concorreram para o acidente, porque apesar de estar 5% acima do limite da velocidade, Júlia teve maior responsabilidade pelos motivos expostos. Aproveitando a oportunidade, Marcos pretende obter de Júlia a indenização em valor equivalente ao que despendeu pelo conserto do veículo. Marcos não tem interesse na audiência de conciliação. Na qualidade de advogado de Marcos, elabore a peça processual cabível para defender seus interesses indicados, seus requisitos e fundamentos nos termos da legislação vigente. Considere que o aviso de recebimento da carta de citação... Não, cadê? Sumiu. Considere que o aviso de recebimento da carta de citação de Marcos foi juntado nos autos dia 2 de fevereiro de 2009, uma segunda-feira, e que não há feriado no mês de fevereiro. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Pessoal, essa daqui então foi a prova aplicada no dia 5 de maio de 2019. O que aconteceu aqui, né? Ela está falando de um acidente de trânsito e a Júlia entrou com uma petição inicial requerendo indenização, falando que o Marcos deve para ela R$ 40 mil. O Marcos recebeu a citação e ele está lá indignado, querendo se defender. Que peça, pessoal, que vocês acham que seria a peça para defender o Marcos nessa situação? Olha o que ele quer. Ele quer dizer que o motivo do acidente não foi ele que deu, e ele também quer pleitear a indenização para ele. O que vocês acham que a gente teria que fazer aqui? Isso foi uma pergunta, pessoal. Não me deixem sozinha na live. Posso responder o que Claro, eu acho? gente, claro. É uma contestação com um pedido de reconvenção, é isso que é um contra-ataque? Isso mesmo, gente, isso mesmo, parabéns. Olha que facinho. Eu vou primeiro contestar. Olha, então, eu vou contestar o pedido e vou reconvir, vou contra-atacar aqui, porque, pô, que palhaçada é essa desse Marcos, né? Desse Marcos, não, dessa Júlia. Ela fez aqui errado. E que mais que está errado, então? Então, aqui já falaram, professor, é uma contestação e uma reconvenção. Antes de fazer a peça, nós vamos olhar o gabarito. Deixa eu jogar o gabarito lá para baixo. Mas o que eu vou pedir primeiro, né?
Quais são as teses que eu vou usar na peça de contestação e na reconvenção? O que vocês acham? Se fossem vocês que tivessem, vamos pensar que vocês estariam sentados lá fazendo essa prova, ou melhor, que o Marcos estivesse na frente de vocês, lá no escritório de vocês. O que vocês iam dizer na contestação e na reconvenção? Ia falar assim, Marcos, fica calmo, porque na contestação nós vamos alegar isso e na reconvenção nós vamos alegar isso. E aí, galera? Estou aguardando. Não se avexem. Não se avexem, pode falar. Vamos, Michele, e aí? Marcos, e aí? Não posso falar, não sei se alguém entrou. Você vai contestar primeiro que ela, como ela coloca na petição inicial lá, professora, você podia contestar falando que ela que estava passando no farol vermelho, ela que causou. Então, calma aí, Marcos, calma aí. Marcelo, Marcos é o homem do... Mas, nossa, o Marcelo, ainda bem que você não é minha pessoa amada, eu errando nome assim, pessoa? Você é meu aluninho amado, mas não é minha pessoa amada, né? Para eu errar nome assim é complicado. O que você falou? Farol vermelho, ou Marco? Ela passou no semáforo, semáforo vermelho, né? Tapsírica, farol vermelho e milho, o que mais? Que você ia pôr na contestação. Quando ela está com embriaguez, como consta no BO, eu queria saber se foi feito também o exame, aquele exame de bafômetro, alguma coisa do tipo, para poder... Mas falou alguma coisa de laudo, não falou? O cara estava no BO lá, né? O cara estava alcoolizado, alguma coisa do tipo. Então, vamos ler, vamos lá. Não, falou no BO que foi constatada a embriaguez. Então a gente pode usar. A embriaguez. Falou? Eu nem lembro. Ó, Marcos pretende... cadê aqui, ó? Júlia teve maior responsabilidade... Motivos expostos. Cadê? Ultrapassou o farol vermelho, estava dirigindo embriagada, como atestou o boletim de ocorrência. Mas olha só, né? A gente lê de novo depois para ter certeza, mas vamos pensar na seguinte coisa importante aqui para a gente estudar para a prova da OAB. A gente nunca pode inventar dados. Se está escrito que está no BO, para a gente é um ponto positivo. Então, a gente alega que está no BO, vai para cima. O que mais, gente? O Marcelo estava falando embriaguez, o que mais você quer alegar? Velocidade acima 5 km acima da velocidade permitida, né? Parece. Mas aí é o Marcos, né? É o Marcos, não é lá? Aí você deixa aí você fica... Frente no pé. Não é? O Marcos. Não é? Você vai falar assim, taca ali pau nesse carinho, Marcos. Taca ali pau, Marcos. Taca ali pau, Marcos. Não taca ali pau no Marcos, não. Ele tá, pelo jeito, ele tá ganhando. Então, olha, pensa bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar... O texto está bem nítido. Ele está falando que o Marcos vai contestar o que ela está falando, dizendo que ela passou o farol vermelho, estava embriagada. Essa é a tese principal. E subsidiariamente, pode falar da culpa concorrente. O que isso quer dizer? Culpa concorrente quer dizer, se ela estava assim, ela pode alegar que ele estava com os 5% a mais de velocidade. Então, que a culpa foi dos dois, né? Culpa concorrente. E como que a gente faz isso na vida, né? A gente faz assim, primeiro a gente faz o pedido principal, que é, não sou eu. Ela que tem que ser condenada porque ela passou no farol vermelho, ela estava embriagada, então ela perdeu a razão. Aí depois você pensa assim, aí depois a gente coloca assim, caso, né, por eventualidade, entender que ela que tem razão, então a gente admite que a culpa teve um pouquinho dos dois lados, então não vamos nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Vocês entenderam? Então, na contestação, a OAB estava pedindo para fazer esses dois pedidos. E a reconvenção? Posso ser chato no negócio, só uma pergunta, quer dizer, né? Não, pode conversar.
tá à vontade. A partir do momento que ela cometeu já uma infração de um crime de embriaguez, e em tese ia correr um processo criminal contra ela também, certo? Pelo Código de Trânsito. Sim, Eu poderia anexar alguma coisa desse processo do pode. criminal junto a esse? Pode. Pode. Melhor, se tiver, sim, né? Porque o que que acontece geralmente, né? Representação nesse caso, se eu quiser seguir com o processo contra a embriaguez dela. Não, então, porque o que que acontece? No Estou falando do processo, processo público, não privado. Se for criminal, é público, né? É o Ministério então, Público. porque no processo de embriaguez, o que que pode acontecer, gente? Pode acontecer o seguinte: ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Então, pode ser que numa eventualidade dessas, peça para ela soprar o bafômetro. Ela diz que não vai soprar. Sim. Leva ela para o distrito policial. Chega lá, o distrito policial fala assim: ó, então nós vamos levar você para colher sangue. Chega lá no colher sangue, ela fala: não vou colher sangue, que eu não vou fazer prova contra mim. Não tem como, então, provar, não tem materialidade que ela está embriagada. Ela vai ter aquela multa, que é acho que é 2.000, ela vai lá, mas ela não vai responder processo criminal porque não tem materialidade. Se ela soprar o bafômetro, aí ela responde processo criminal. Mas ela pode não ter multa. Ela não vai ter a multa, mas vai ter o processo criminal por ter assoprado o bafômetro. Agora, se ela soprou o bafômetro, aí corre processo criminal. Aí o Ministério Público entra com o processo criminal. A gente, como advogado do Marcos, obviamente, né? Claro, obviamente não é óbvio, mas dá para pegar xerox desse processo, ou pelo menos do boletim de ocorrência e tudo, e ó, anexa aqui e mostra para o juiz, ó, ela estava embriagada sim. Tanto é que o seguro, pessoal, não paga se a pessoa estiver embriagada, e se a causa da embriaguez for exatamente se a causa da embriaguez, não, desculpa, se a causa do acidente foi a embriaguez, o seguro não paga, né? Então fiquem atentos para isso. Mas se conseguir provar, pode. Eu tive um caso desse comigo. Um cara bêbado pegou o meu carro na calçada, parado, e jogou. Tava na rua, né? E jogou em cima da calçada. Eu acionei o meu seguro, eu paguei minha franquia e fiz tudo. Só que depois eu fui intimada a comparecer, porque precisava da minha representação para seguir. Ele foi levado na delegacia, fizeram exame de sangue nele. Não sei se ele recusou ou não, entendeu, Mar? Mas assim, eu teria que representar. Eu não fui atrás porque eu não queria rolo com o cara também, entendeu? Então, eu acho que você se machucou? Não, o carro estava parado. Ah, então deve ser a representação, deve ser eu imagino que a representação deve ser pelo crime de dano. Eu não sei se o crime de dano tem representação. Deixa eu olhar aqui no O código. carro estava na rua, ele bateu e jogou o meu carro na Não calçada. tinha ninguém. Não, ninguém. Não E é ele ia crime. fugir. Aí eu entrei na frente para ele não fugir, foi um rebuliço. Mas eu fui chamada e o processo não seguiu porque eu Porque não você fui. não representou. Então, Sim. o que aconteceu nesse caso seu? Lá no boletim de ocorrência, com certeza colocaram algum crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, chamaram você e você tinha 6 meses para representar. Se você não representou, extinguiu a punibilidade penalmente, ele não respondeu. Você podia ter cobrado dele o dinheiro da franquia, no cível. Quanto tempo faz? Você tem 3 anos para fazer isso. Faz 5. Ah, então, minha filha, já era. Já era. Já era. Mas o que acontece? No boletim de ocorrência, você tem cópia do boletim? Não, e os policiais, a polícia veio fazer o Policiais? BO comigo, nem na delegacia fui. Não, nem largou a mão. Então, na Eles fizeram o verdade. BO ali, eu só peguei o BO para acionar o meu seguro. Então, depois olha no BO qual foi o artigo que eles colocaram lá no BO. Com Olhar. certeza é um crime que cabe representação. O cara Quando é assim. Mas geralmente o seguro corre atrás disso, né, professor? Ele te indeniza e Sim. ele vai atrás do causador do acidente lá, né? Ele quer receber do causador do Eu acidente. acho que o seguro não me pediu cópia do boletim, por isso que eu achei estranho. Você não. É que você pagou a franquia, né?
O seguro não me pediu nada, porque eu também achei que o seguro ia atrás dele. Mas se tivesse dado perda total no seu carro, aí com certeza ia dar. Mas enfim, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E na reconvenção, galera? Então, veja aqui, ó, eu tenho essa contestação aqui e a reconvenção. Reconvenção é coisa mais simples, né? Eu vou pedir a convenção, é um contra-ataque. Eu vou falar assim, opa, eu quero que a Lúcia, qual que é o nome dela? Júlia. A Júlia pague meus prejuízos. Pague meus prejuízos. Só faltou uma coisa a gente falar aqui. Ainda na contestação, o que faltou falar? Valor da causa. No valor da causa, gente, ela colocou R$ 1.000 só. E o valor da causa, a gente estudou qual que é o valor que a gente tem que dar à causa? O valor da causa sempre é o valor que a gente pretende. Ela quer 40 mil reais, então o valor da causa tem que ser a soma do valor pretendido. 40 mil. Professora, Ui, pode falar. uma pergunta. O valor da causa, no caso, ela colocou R$ 1.000. Será que não é por causa da litigância de má-fé, alguma coisa do gênero? Ela pode ser condenada, não pode se reverter esse processo ou não? Pode. Mas ela está querendo ser esperta. O que acontece, gente? A supervivência também, né? Ela está querendo ser esperta por quê? Porque se ela perder, ela vai pagar com base nos R$ 1.000. E se ela perder, ela paga o advogado do outro. Inclusive, eu vou mostrar para vocês já a tabela de custas que tem. Mas aí a colega falou da litigância de má-fé. Quem que foi? O nomezinho? Eu, Dominique. Saudade da Dominique. A Dominique falou, mas professora, não é litigância de má-fé, não é por causa da litigância de má-fé? O que ela quer dizer aqui? Ela está querendo dizer assim, se ela perder, vai doer só um pouquinho, em cima dos R$ 1.000. Isso, pessoal, todo advogado tem medo na hora de pôr o valor da causa. Porque se perder, você vai pagar com base no valor da causa. Se for condenado a litigância de má-fé é uma multa que vem sobre o valor da causa. Mas não tem como fugir, pessoal. O valor da causa, eu vou ler o artigo para vocês daqui a pouco, nesse caso é a soma dos pedidos. Eu até esses dias, não sei se eu comentei com vocês, ligou um colega, quando a gente é colega, inclusive quando vocês forem advogados, a gente liga um para o outro para discutir caso. E aí ele me ligou e falou, Marisa, mas essa indenização aqui que a mulher quer tá alta, eu não quero recolher sobre a indenização, porque ela tem que pagar 1%, mínimo de 5 FESPs, vai ficar caro. Mas não tem como fugir, nós vamos olhar o código, tem que ser lá pelo valor. E nós, advogados aqui, a gente tem que estar de olho. Se ela falar que se ela colocar no valor de R$ 1.000, a gente já contesta ali, mandando ela alterar ali o valor e recolhendo as custas pertinentes a esse valor aqui. Porque a gente não vai deixar ela pedir o valor que ela quiser e não pagar sobre isso, senão vai ficar muito bom para ela, né? Então, a gente pega de tudo que é jeito ali na contestação. Por isso que é mais legal a gente fazer a contestação, né? Que a gente vê ponto por ponto ali. Então, eu acho que era isso. Olha que simples. Não sei se é simples, né, gente? Mas fazendo bastante se torna simples. Depois eu mostro de penal para vocês, né, Michele? O que você acha? Você estou mentindo, Michele? Não, Michele fez a de penal. De penal, eu saio. Você sai? Se mostrar de penal, fala assim, professora, vou embora. Então, olha só, gente, o gabarito... Traumatizada. Hã? Eu não quero fazer prova de penal nunca. Gente, na outra aula eu fiz uma prova de penal, a Michele dormiu posição fetal. Posição fetal é pouco, eu virei como se fosse o giririro ali do sapo. Vamos lá, olha o gabarito comentado aqui. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Eu esqueci um monte de coisa. Professora.
Vamos para o gabarito, aí a gente vai comentar ponto por ponto, e eu tive o cuidado de colocar aqui os artigos para a gente rever, e na hora de fazer a prova a gente já saber tudo. Pode falar, gente, alguém me chamou. É o Lu Anderson, professora, tudo bem? Boa noite. Tudo, você. Na reconvenção, então, aí, tem que colocar que vai impugnar, então, esse valor, ou não é necessário? Na contestação, nós vamos impugnar. Isso. Na contestação. Vai dizer para ela arrumar. Vai impugnar, né? Vai sim. Tá. Coisa tudo. Lembra na última aula, acho que não foi, não sei se foi na última aula que nós falamos de contestação, que eu falei para vocês. O que vocês não impugnarem, vocês estão aceitando. Então vamos impugnar tudo, até as vírgulas. Vamos dizer que não separa o verbo do sujeito. Vamos impugnar tudo, ser chato é impugnar tudo. Tá? Essa é a nossa função. Então, olha o gabarito que a OAB trouxe. Né? A prova terminou aqui, né? Ó, a prova terminou aqui. Aí aqui, essa parte de baixo aqui é nossa. Ó o gabarito. A peça cabível é uma contestação com reconvenção. O que é? Na reconvenção, pessoal, até o Código Civil anterior, Código de Processo Civil anterior, até 2015, a gente fazia uma peça separada para reconvenção. Agora é tudo junto, a reconvenção é só um tópico que eu abro e faço o pedido da reconvenção. Então é muito mais simples. Antes tinha que fazer tudo de novo, uma peça nova. Agora não precisa mais. E aí, sempre que a OAB aqui, esse é o gabarito da OAB, sempre que a OAB fala de um artigo, eu trouxe um artigo para vocês. Então, vamos ver o que a gente precisaria saber para estar apto a fazer essa prova. Olha lá, artigo 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, aí eu coloquei essas reticências aqui para mostrar que eu pulei, prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. Como citou o 231, eu trouxe ele. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo. A data adjuntada nos autos do aviso de recebimento, quando a citação for pelo correio. Tem uma data aqui, né? Cadê? Tem uma data que foi juntado. Então, vamos já pegar essa data aqui para a gente ter ela. Cadê a datinha? 5% está um pouco mais para baixo. Aqui, ó. A data foi dia 4 de fevereiro, é uma segunda-feira. Então, a gente tem que contar, ó. Então, a gente tem que contar 15 dias úteis a partir dessa segunda-feira. Como que a gente vai fazer lá na OAB, pessoal? Já está dizendo que é uma segunda-feira, somente dias úteis, então a gente começa a contar na terça. E aí vamos ter que escrever assim, 15 dias, pular final de semana, né? Então, ó, 4 de fevereiro, aí a gente vai ter que contar. A gente conta na hora de fazer a peça. Vamos continuar. Então, a primeira observação é uma contestação, 15 dias úteis. E na contestação, incumbe ao Posso fazer uma pergunta em relação à data? Pode. E se na data real tiver feriado, eu tenho que contar isso também? Não, pula, que são dias úteis. Ah. Úteis. Por isso que a OAB falou que não tem feriado. Por isso que ela falou, tá? É verdade, Mari. Desculpa. Imagina, gente. Pode perguntar à vontade. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa. Isso a gente estudou na aula de contestação, que eu falei, gente, vamos impugnar tudo. Porque o que a gente não... a frase que a gente não impugnar significa que a gente aceita. Expondo as razões de fato e de direito com que se impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir, né? Aí o Marcelo falou, posso juntar o BO? Pode, já junta aqui. Documento escrito que vocês tiverem na hora da contestação, já junta. Porque a parte que a gente não tem de documento escrito, que a gente vai fazer na hora da instrução processual, na hora das provas, por exemplo, perícia, oitiva de testemunha, aí é prova oral, aí é lá na frente, mas o que tiver de prova documental é aqui. Foto do carro,
e-mails trocados, tudo a gente põe aqui. E o que eu alego aí na contestação? Está falando que é para dizer tudo. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, ou seja, ele vai reconvir pedindo alguma coisa para ele, conexa com a ação principal ou com fundamento de defesa. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar a resposta no prazo de 15 dias. Então, a gente não pode esquecer que a gente precisa pedir lá nos pedidos que o autor da ação, que é a Júlia, se manifeste acerca da contestação, da reconvenção. Pensa que a reconvenção é como se fosse uma nova ação contra ela. Então, ela tem direito de se defender. Lembra do princípio da contraditória e ampla defesa. Falou, o outro rebate. Falou, o outro rebate. Então, a gente vai fazer um pedido novo, vai ter que pedir o prazo para ela se manifestar. Maravilha. A desistência da ação ou ocorrência de causa extintiva. Ah, tá, isso aqui é legal. Eu deixei aqui para deixar bem marcado para vocês, ó. Se desistir da ação ou ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do mérito, não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Isso aqui, pessoal, acontece muito. Dependendo do jeito que você faz sua contestação, a gente vê que eles fogem igual um cachorrinho. Cai, 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 cai. Por quê? Porque quando a gente faz contestação, a gente vai com os dois pés no peito do cara. A gente vai falar, por exemplo, se ele pediu justiça gratuita, impugna. Vai falar, opa, como que uma mulher de 40, que tem um carro de 40 mil, quer justiça gratuita? Não, justiça gratuita é para pobre. Então, pede para o juiz para juntar os 3 últimos impostos de renda dela. Ou vai falar que é R$ 1.000 só? Não. O valor da causa tem que ser 40 mil e ela tem que recolher ela tem que recolher as custas sobre 40 mil, vai dar um valor grande para ela. E isso e aquilo, tudo a gente vai contestar ponto por ponto. Na hora que o autor lê, ele pode querer desistir do processo. E ele desistindo do processo, o que o legislador fala? Não consegue acabar com a reconvenção. Então, se ela desistir de pedir indenização, persiste ainda o pedido dele de cobrar dela a batida do carro, do prejuízo que ele teve. Por isso que eu coloquei aqui. E eles fogem mesmo, principalmente quando a gente entra com exceção de incompetência, né? Vocês estudaram regras de competência e eles entram no lugar errado. Por exemplo, o cara mora em São Vicente, a batida do carro foi aqui, mas ele entrou com a ação lá em São Vicente. Aí você contesta, dizendo que o foro tem que ser no lugar do réu ou do lugar do acidente, traz o processo para cá. Para ele, por questões de logística, é pior, então às vezes eles até desistem, né? A depender do lugar que eles estão, eles desistem. Então, uma contestação bem feita pode afugentar a pessoa que entrou, principalmente se ela não tiver direito, né? Olha lá, apresentada em 15 dias úteis, aqui esse em pretinho é o gabarito da OAB, né? Então, a contestação tem que ser apresentada em 15 dias úteis, de acordo com o artigo 219, a partir da juntada do AR relativo à citação. Aí está o artigo 335, 231, inciso 1, ambos do CPC, ou seja, 25 de fevereiro de 2019. Aqui no gabarito já trouxe qual que é. Vamos fazer depois a contagem para ver se dá certo. Eu já falei, já trouxe esses artigos aqui para vocês, ó. Cadê o? Aqui, ó. 335 com 231. Gente, tá tocando no interfone, espera só um pouquinho. Ai, Jesus.
Voltei! Gente, desculpa, eu tive que descer na garagem porque o alarme do carro estava disparado lá, gritando, fazendo escândalo, e me avisaram. Não sei por quê que aconteceu isso. Vamos continuar. Esbaforida aqui. Corri. Respira, professora, respira. Pensa na pessoa com bom condicionamento físico, sou eu, sai correndo. Sai do passo e... Vamos lá. Pessoa aqui morrendo. Ai, ai. Mas deu certo. Deve ter entrado um grilo lá, sei lá o que aconteceu, que disparou. O povo vem aqui. Vamos lá, então. Esqueci onde eu estava. Ah, tá. Mostrei para vocês que eram 15 dias úteis no prazo. E aí o artiguinho está aqui. Vamos continuar aqui, então. Olha lá, aí ele falou, apresentada no prazo de 15 dias úteis, artigo 219, a partir da juntada do AR. AR é, deixa eu colocar aqui, aviso de recebimento. Aviso de recebimento relativo à carta de citação, artigo 335, cumulado com 2311 do CPC. Aí o prazo correto é 25 de fevereiro, depois a gente faz essa continha para ver se é isso mesmo. Na contagem do prazo, aí ele coloca mais um aqui, 219. Ah tá, aí aqui que era a dúvida do colega. Na contagem do prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente dias úteis. Olha como o advogado civilista é patrão, ele não trabalha no final de semana nem no feriado, né? O criminal não, criminal conta feriado, se começar a contar na semana, não suspende nem interrompe no feriado. Então, no cível, só dias úteis, então não conta feriado. Depois, o examinando deverá apresentar uma contestação dirigida ao processo, já deu o número, né? Da 8ª Vara Cível da Comarca do Estado do Rio de Janeiro. Na contestação, deverá alegar em preliminar incorreção do valor da causa, que deve corresponder ao proveito econômico pretendido por Júlia nos termos do 292, inciso 1 do CPC, ou seja, R$40 mil, requerendo a correção e a sua intimação para recolher as custas complementares. Olha, safadinha, não vem querer recolher R$1.000, não, que não é aventura jurídica, né? Aí eu coloquei aqui o artigo 292 para a gente, com os incisos para a gente ver como que é o valor da causa, ó. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção, ó. A reconvenção tem que ter valor da causa também, tem que recolher. E será, na ação de cobrança de dívida, que é esse caso, a soma monetária corrigida do principal, dos juros vencidos e outras penalidades, se houver, até a propositura da ação. Então, o quanto que eu quero? É o 1, né? 292.1. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento ou modificação, resolução ou resilição de ato jurídico, o valor do ato ou da parte controvertida. Vamos pensar aqui, né? Eu faço um pedido de homologação de partilha. O valor da partilha é o valor da causa. Ação de alimentos, soma de 12 prestações mensais pretendidas. Quero R$1.000, 12 mil o valor da causa. Ação de divisão, demarcação, reivindicação, o valor da alienação da área do bem ou do objeto do pedido. Ação indenizatória, inclusive fundada em dano moral, o valor pretendido. Na ação que a acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Por exemplo, ação de divórcio acumulada com alimentos. Lá no divórcio tem partilha de bens. Então, vamos ver o que vai partilhar nos bens. Vamos partilhar uma casa, um carro, 2 carros, uma casa de campo, uma casa de praia. Então, soma tudo,
mais os alimentos é o valor da causa. Não tem como fugir. Na ação em que a acumulação de pedidos já li, né? Na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor. Aqui eu posso pedir, né? O valor da geladeira ou o conserto da geladeira. Vamos pensar numa ação de direito consumidor. O valor da geladeira são 3.000 e o conserto R$ 500. Então, eu tenho que pedir o maior valor. Exemplo, só exemplo. Na ação que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Eu não somo, né? Porque subsidiário é ou um ou outro. É a mesma coisa essas daqui. Alternativo um ou outro. Subsidiário, se não der um, vai o outro. Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considere-se-á o valor de uma e outra. Soma tudo. Que tá bom. O réu, aqui, essa é a parte. O réu poderá impugnar em preliminar da contestação. Então, nós vamos fazer uma preliminar. Em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor sob pena de preclusão. Então, deixa eu anotar aqui. Olha lá, então nós vamos falar na preliminar, nós vamos falar sobre o valor da causa. Vai mandar ele arrumar. Observação. O que eu coloquei aqui de observação? Ah, tá. Eu deixei essa observação aqui para mostrar para vocês lá no site do Tribunal de Justiça, né, que tem para o aluno que nunca viu, né, essa tabela, vou lá mostrar para vocês. Sai correndo, tá mó frio, mó vento lá, meu ouvido vai até melhorar depois dessa correria que eu fiz aí, hein? Vamos lá. Vou colocar aqui. Eu já estava caçando aqui no Tribunal de Justiça, vamos ver se já está aqui. Ah, já está aqui. Eu vou deixar disponível para vocês. Pode falar. Nesse caso, eu fiz uma contestação e uma reconvenção. Uhum. Aí eu tenho um valor da causa na contestação e eu tenho que colocar um outro valor da causa na reconvenção, é isso? Não, contestação nunca tem valor da causa. Você vai colocar da reconvenção. Ela coloca, né? Isso, na reconvenção tem que pôr. Porque você está fazendo pedido, e o pedido tem o valor. Ou, quer dizer, está fazendo pedido a mais, né? Porque quando eu contesto, ela já tem o valor da causa. Então, o valor da causa que eu contestei é 1. Aí, quando eu fizer a reconvenção, eu coloco um outro valor, é isso? Isso. Tá. Aqui, ó. Aqui, vocês estão vendo a minha tela do Tribunal de Justiça, pessoal? Será que vocês já estão conseguindo ver? Sim! Mata, véia. Petições iniciais. Ó, aqui, ó, só aqui pra gente ver, ó. Petições iniciais, reconvenção, eu tenho que recolher custa, ó. E oposição de embargos. Quanto que eu vou ter que recolher? 1% sobre o valor da causa no momento da distribuição ou na falta dessa antes do despacho da inicial. Deverá ser observado o mínimo de 5 e o máximo de 3.000 FESPs, unidades fiscais do Estado de São Paulo, segundo o valor de cada FESP vigente no primeiro dia do mês que se deva ser feito o recolhimento. Para o exercício de 2020, cada valor da UFESP é R$ 27,61. Então, se você colocou ali o valor da causa de R$ 1.000 e 400, não vai dar muita diferença, porque, R$ 400 de 40.000 tem que recolher 400, que é 1%, né, de 40.000, né, 400, e 1% aqui, se de R$ 1.000, o 1% seria o quê, ó? Mínimo de 5 FESPs, então ia dar uns 130 e poucos aqui. Por isso que a pessoa não quis recolher os 400. Aí a gente faz numa guia especial, né? E é facinho de fazer lá no site do tribunal. A gente só coloca os dados e aí coloca qual que é o código que eu quero, esse código 230, recolhimento, aparece lá, já vem a guia para a gente pagar.
O duro é pagar, né? Quem paga isso, gente, é o cliente, não é o advogado, é o cliente. Aí tem aqui, ó, quanto execução você paga no final, 1% do valor da sentença, agravo de instrumento, vejam como a justiça é cara, ó, inventários, arrolamentos, ó, Montemor. Isso é tudo Banco do Brasil, isso aí tem que pagar ou qualquer banco? Tem guia que é do Banco do Brasil, tem guia que você paga em qualquer banco, depende aqui. Mas acho que pode pagar em qualquer banco. Se eu não me engano, é que eu só pago no Banco do Brasil, eu nunca vi se pode pagar em outro banco. Marisa, Oi, para cada ação interlocutória, eu posso entrar com um agravo. Para cada agravo é uma taxa? para cada sentença interlocutória, você entra com agravo, cada agravo é uma taxa. Ai, que horror, que bobo. Por isso que a justiça é cara. Ó, inventário. Se a partilha for de 50 mil até 500 sem o FESP, quanto que é sem o FESP? 2 mil e lá vai ter pancada. 2.700 e pouco, né? Isso é 27 mil. Ai, meu Deus, estão me ligando, né? Dando aula. Deixa eu... É minha irmã. Deixa eu mostrar aqui que nós temos ela. Ó como é cara a justiça. E ela reclamando só da caixa. É que eu falei para ela que eu estava de atestado e eu estou dando aula. Que bonita. Que mais? Olha lá, gente. Ação penal privada é caríssima. Ó. Ação penal privada é caríssima para... os honorários dela é caro, ó. 50 FESP, 1.000 e pouquinho, então. Isso aqui era só para mostrar para vocês os valores que tem que entrar. Por isso que o pessoal quer dar o valor da causa R$ 1.000, para recolher o mínimo. Mas não, a gente é fiscal da lei, a gente vai lá e, ô fulaninho, com licença, recolhe direito, né? Vamos ser bem meticulosos. Ó, recurso inominado, agravo regimental não tem. E aí, o próprio tribunal, isso aqui eu estou fazendo com base no Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Se for Tribunal Federal, se for de outro estado, as taxas vão mudar porque elas são reguladas pelo estado aqui. A sucumbência é pelo valor da causa, né? Também, sucumbência pelo valor da causa. Aí temos que... Aí vai lá, o juiz vai, primeira instância, ele te dá, ele vai lá e te dá 10%, aí recorre, vai para o tribunal te dá 20%, aí você fica todo contente. Mas se você foi tonto, não impugnou o valor da causa, você vai receber por R$ 1.000. Então tem que ficar esperto para isso, né? Se você não ganhou, aí tá lá, o tribunal te deu 20% do valor da causa, aí você vai lá no valor da causa e fala, ixi, eu não impugnei. Aí você merece 4 tapas na orelha. Não na orelha que dói. Porque você não impugnou, então presta atenção, minha gente. Ô, professora, Pode falar. qual é o valor mínimo que você fica pagando 5 FESP? É até 5.000? Abaixo de 5.000? Ele está falando aqui o seguinte, que o valor da causa, no mínimo que você vai pagar, são 5 FESPs. Então, quando você faz o cálculo, por exemplo, você não tem nenhum pedido imediato, você quer uma exibição de documentos. Vamos supor que você entra com uma ação de exibição de documentos, porque você fez um contrato de financiamento e não te deram esse contrato. Aí você, a princípio, pede a exibição do documento. Você tem que colocar um valor da causa. Qual o valor que você vai pôr? R$ 1.000. R$ 1.000 no salário. Aí, R$ 1.000, 1% do valor da causa é menos do que o mínimo. Então, você tem que recolher o mínimo, que é R$ 138. Ah, tá. É isso que eu entendi agora. Tá certinho. Vamos para baixo aqui. Então, eu só coloquei essa partezinha aqui para mostrar lá no site. Vou deixar para vocês aqui no material de apoio, para vocês lerem lá essas taxas. E aí, a gente já sabe que a gente vai contestar impugnando o valor da causa, falando para ela depositar certinho, com base aqui, ó, no artigo 292, inciso 1º, e essa é preliminar. E o mérito? No mérito, pessoal, a gente vai atacar o pedido. Enquanto nas questões preliminares a gente ataca
A formalidade da lei quanto a, por exemplo, o valor da causa, aqui a gente ataca o pedido dela. Então, vamos lá, o que ela está dizendo no nosso gabarito aqui? No mérito da contestação, deverá indicar como os fatos ocorreram, defendendo a ausência de responsabilidade pelo acidente. Ah, não fui eu não tive culpa, porque não praticou nada de ilícito, né? Imputando a Júlia responsabilidade pelo acidente. Aí aqui a gente fala, né, da embriaguez e passou no sinal vermelho. Subsidiariamente, ou seja, pedido alternativo, se ele não aceitar, deve a responsabilidade ser concorrente, dizendo, faz meia culpa aí, não fui eu nem ela, eu estava acima da velocidade, mas ela estava assim, então deixa cada um com seu prejuízo, entenderam? Subsidiário o pedido. A gente coloca assim, salvo melhor entendimento, ou caso Vossa Excelência, eu coloco bem assim, ó, que daí o juiz fica com o coração partido. Caso Vossa Excelência não comungue do mesmo entendimento, o que a defesa admite por mera cautela, né? Tipo, você é tão burro assim, tá bom, então eu vou falar para você o que você deve fazer, né? Olha lá, onde que está escrita essa tal dessa responsabilização? A gente tem a responsabilidade no Código Civil, aqui eu não estou falando do processo, estou falando do Código Civil, que a responsabilização está no artigo 186 mais o 927. Vamos lá. Aquele que por ação ou omissão, fazer ou não fazer, voluntária, negligente ou imperita, violar direito e causar dano a outrem, ainda que moral, comete ato ilícito. Então, o que é um ato ilícito, pessoal? É causação de dano. Você causou um dano para uma pessoa. E aí, causando dano, você precisa reparar. Se dano foi realizado por ação ou omissão, uma negligência, uma imprudência, você violou o direito, causou um dano a essa pessoa, você tem que você tem que pagar. Aí aqui, ó, 927, aquele que por ato ilícito, ou seja, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo por meio de indenização. Aqui enquanto a gente tem lá no direito penal dolo, culpa, aqui a gente fala, causou dano, você repara. Aqui o 945, se a vítima tiver concorrido, ó, aqui é o nosso pedido subsidiário. Culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo em conta a gravidade da sua culpa em confronto com a do autor do dano, né? Aí a gente vai dizer, olha, eu tive esse problema aqui que eu estava 5% acima do limite de velocidade, porém, ela estava bêbada e estava no farol vermelho, então, a medida da culpa dela, aí a gente pede para ficar cada um com o seu prejuízo. O que mais que a gente vai falar? Deixa eu ver se a OAB... Ah, tá, na reconvenção agora. Na reconvenção, deverá reiterar a responsabilidade da Júlia e demonstrar os prejuízos sofridos com o conserto, comprovando com as notas fiscais e comprovantes do pagamento dos 30 mil. Vamos ver se ele fala de comprovante que ele pagou 30 mil, que eu não lembro. Para comprovar a extensão do dano, artigo 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá reduzir. Ao final, deve requerer a improcedência do pedido da Júlia ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente, reduzindo-se o valor da indenização. Deve também requerer o pedido reconvencional. Então, vejam aqui, gente, que essa peça, tudo que está falando aqui, a gente viu na nossa aula. Não está difícil. Eu acho que treinando a gente conseguiria, com o código na mão, a gente conseguiria fazer tranquilamente essa prova. Vamos começar a fazer. Na prova tem que citar os artigos, tudo como a senhora falou aí, no caso? Tem? Você vai estar com o código na mão. Ah,
Vai estar com o código na mão. Então, é só abrir que você vai estar com tudo lá. E outra, se você optar por fazer direito civil, desculpa, se você optar por fazer a prova da OAB, né, direito civil, processo civil, você vai treinar para fazer, vai treinar, e você já vai, pum, os artigos já vão ficar fáceis, né? A gente já, quando a gente treina, a gente já sabe de cor os artigos ali principais, né? Aqui é o caso de uma contestação com reconvenção. Mas antes eu queria mostrar para vocês algumas observações importantes que servem para a prova da OAB. Deixa eu compartilhar a telinha aqui para mostrar. Essa parte aqui, ele vai ensinar lá na OAB como que a gente faz a redação. Minha irmã me xingando. Cadê? Aqui, ó. Onde que eu quero mostrar? Aqui. Ó, eu quero ler essa parte aqui, ó. Para a redação da peça profissional, o examinando deverá formular o texto com extensão máxima definida na capa do caderno de textos. Para a redação da resposta discursiva, a extensão máxima será de 30 linhas cada questão. Será considerado para efeito qualquer fragmento de texto fora do local apropriado e não ultrapassar a máxima permitida. Só quem é professor sabe o que é isso, né? O aluninho tem 130 linhas para fazer a prova e a prova é feita assim. Deixa eu mostrar aqui em cima para vocês. A prova é feita assim. 130 linhas para vocês escreverem a prova e 4 questões dissertativas com 30 linhas. Se você colocar a resposta número 1 na questão 3, a resposta número 3, aí o aluninho chega na prova e fala, professora, considera para mim essa aqui, eu comecei pela 3, depois eu fui para 4, voltei para 2 e depois tem a 3. Pode? Não. A OAB, ó, tá nem aí. Vai dizer que você está errado e isso que ele quis dizer ali. Olha só como que funciona essa prova. A prova prática profissional valerá 10 pontos e será composta de 2 fases. 10 pontos, gente, que vocês precisam tirar somente 6 para passar. Tirou 6, está dentro. Essa é a segunda fase. Primeira parte, redação de peça profissional valendo 5 pontos acerca do tema da área jurídica de opção do examinando e do seu correspondente direito processual. Ou seja, se você escolheu civil, vai processo civil de lambugem, cujo conteúdo está especificado no anexo 2, indicada quando da inscrição conforme a seguir. Então, quando a gente for fazer inscrição para o OAB, qual que vai ser a matéria da segunda fase? Pode ser direito administrativo, direito civil, direito constitucional, direito do trabalho, direito empresarial, direito penal ou direito tributário. Aí também, na segunda parte da prova, tem 4 questões discursivas, sob forma de situação-problema, valendo no máximo 1,25 pontos cada, relativas à área de opção do examinando, correspondente e direito processual penal, indicada quando da inscrição, conforme as opções citadas anteriormente. Por isso que na apostila de vocês tem um monte de situação, problema que aparece para vocês lerem, porque é assim que cai na OAB. Olha lá. Como os enunciados da prova versam sobre situações problema, qualquer semelhança é mera coincidência. O caderno de texto definido na prova não poderá ser assim. Ah, era isso aqui que eu queria mostrar. Ó, o caderno de textos definidos na prova prática profissional não poderá ser assinado, rubricado ou conter qualquer palavra ou marca que identifique em outro local que não apropriado, sob pena de ser anulado. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos acarretará em anulação da prova e eliminação do examinado.
Isso aqui, pessoal, se chama identificação da prova. A identificação da prova zera a prova. E por quê? Porque, olha só, a OAB, ela contrata umas pessoas para corrigirem prova. Eu já trabalhei como fazendo questões, eu nunca trabalhei corrigindo prova da OAB especificamente. Mas como que faz? Como que eles fazem, né? Eles pegam o caderno de prova, tiram a primeira folha fora, tira a primeira folha que tá os seus dados, o resto só vai ter o código de barra aqui com o seu nome, não vai ter seu nome, só o código de barra, e vai entregar para o pessoal para o examinador. Aí o examinador vai corrigir, tá? Aí, que eles impedem? Que o examinando, que o aluno faça qualquer marca de identificação. Imagina só, eu combino com a Michelle, ó, Michelle, toda prova você põe uma estrelinha no canto, né? Ou você faz uma assinaturinha em todas as páginas para eu saber que é você. Isso identificou a prova, acabou, zera. Ou você coloca um texto que não tem nada a ver no meio dos fatos, identifica a prova, já era. Então, tome muito cuidado com isso. Posso assinar a prova? Não, nada de identificação. Aí ele vai até falar isso para a gente, ó. Aqui no 3.4, ela tem que ser manuscrita, letra legível, caneta preta ou azul, não sendo permitida a interferência de outras pessoas, salvo com deficiência. Cadê? Eu quero mostrar uma parte para vocês aqui que vai falar sobre aqui, ó, essa 3.5.8, ó. Quando da realização das provas, caso a peça profissional e as respostas das questões exijam assinatura, o examinando deverá utilizar apenas a palavra advogado, ó, com reticências, ao texto que contém assinatura. Será atribuída nota 0 por se tratar de identificação, o examinando o texto que contém outra assinatura é 0, por se tratar de identificação de prova. Ó, aqui que é importante também. Na elaboração dos textos da peça profissional e das respostas às questões, o examinando deverá incluir todos os dados que façam necessário, sem, contudo, produzir qualquer identificação ou informações além daquelas fornecidas e permitidas contidos no enunciado. Não inventem. Coloca lá, mas ela fez o exame deu inconclusivo. Não tem isso no texto? Não coloque, porque se identifica a prova. Não invente o que não está lá. Outra coisa, olha lá, quando precisar colocar alguma coisa, ó, o examinado deverá escrever o nome do dado seguido de reticências ou 31. Exemplo, município, reticências, data, reticências, advogado, OAB, município, ou a data 31, advogado 31. A omissão de dados, que eu acho que esse 31, ele quis dizer que era o número da OAB, do número da prova, mas essa aqui já é 38 e não mudaram, né? Deve ter sido erro de digitação. Para ficar mais fácil, vamos sempre pôr reticências. A omissão de dados que forem legalmente exigidos, então lembrem, a gente tem um passo a passo lá que é o artigo 319, o que está ali é porque é legalmente exigido. E necessários proposto acarretará em desconto. Então, o que for legalmente exigido, a gente não colocou, desconta a nota. Depois, pessoal, deem uma lidinha nessa parte que é bem interessante para vocês, né? O que é importante, eu acho muito legal vocês lerem, é pouquinho. E vamos voltar aqui, vamos começar a fazer a peça aqui. Só as partes mais importantes aqui para nós. Me ajudem aqui, porque não pode faltar nada. Vamos juntos lá. Cadê aqui? Vou compartilhar de novo. O sol tá queimando aqui minhas costas. Vamos voltar para... Isso é fake news, tá chovendo na praia nesse exato momento.
É um recalque esse Marcelo, ele não se conforma que eu tô aqui em Dubai e ele tá aí no Peruíbe. Eu tô no Guarujá. Mas eu tô em Dubai, então tô muito mais chique que você. Vamos fazer a Ai, prova. professora, eu não me aguento, eu tô chorando da risada. Ai, gente, os recalcados vão dizer que eu não tô aqui, que é Teams, que eu tô em Taboão da Serra, mas eu aguento esse pessoal, vai. Vamos lá, vamos, minha gente, me ajudem aí, professora. Até porque tá de dia onde você tá, né? Então, por isso que você tem que prestar atenção, meu. Presta atenção aqui. Me Eu ajudem. sou Como que testemunha, eu tô junto com ela em Dubai. É verdade. Nós estamos atrás de um shake. A Michelle não, que ela é casada. Eu vou voltar casada com um Mas se shake arrumar um árabe. shake rico, eu já descaso. Meu Deus, vamos voltar ali com esse pessoal, né, gente? Eu não sou assim, não. Para mim, o importante é o amor. Vamos lá. Como que eu começo aqui? E aí, juiz? E aí, juiz? Beleza? Como que eu começo, minha gente? Excelentíssimo senhor juízo. Senhor jovem, corta essa. Se atualiza aqui com a professora Marisa. Código de Processo Civil mudou. Ao Agora é juízo da... Qual Oitava? vara, galera? Que eu esqueci. Oitava, mano? Opa! Oitava vara. Mas ainda pode usar o velho, né? Pode, mas nós vamos fazer atualizado para o povo olhar assim e falar assim: esse é advanced, esse não é base. Será? Ave Maria. Vamos lá. Oitava vara da comarca. De onde, gente? Do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, é isso aí. Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Janeiro. Vamos pegar uma folhinha limpa mais para baixo. E se a gente pegar um juiz velho? O que tem, jovem? Não, o velho tem que se atualizar. Né? Que isso, jovem? Número. Qual que é o número? Tem número lá, então a gente tem que pôr aqui, ó. Opa, coloquei A. 00000. Que É um monte de zero, jovem? monte de Não é X. Número? Não, a Michelle tá monte de- boiando. Marcela, ajuda aí. Era um monte de Número? uma porrada de um aí. Um monte de uma porrada de jovem. Tudo igual. 000. Não, o enunciado está trazendo que é um. Vamos lá, vamos pegar o enunciado para a gente não esquecer o que tem que colocar. Vamos deixar ele aqui. Essa é a vantagem de fazer com Word, né? Vou deixar o enunciado aqui embaixo para a gente não esquecer. Então, a gente vai colocar aqui Marcos. Vai o Marcos. Marcos, o quê? Já qualificado nos autos da ação em epígrafe, que é isso aqui. Essa ação, não, vamos colocar assim, ação de indenização que colocaram lá, não lembro. Aqui, ó. Ação condenatória. Então, a gente coloca o máximo possível com os dados do enunciado, tá, gente? Marcos já qualificado, porque ele foi qualificado na petição inicial. Já qualificado nos autos da ação condenatória. Essa ação condenatória eu gosto de colocar em letra grande. Ação condenatória movida por Júlia, vírgula, vem respeitosamente
vem, né? Respeitosamente por seu, sua, advogado, por. E a gente pode colocar, né? É melhor colocar assim, vamos identificar com um monte de identificação de prova, né? Por questão de paralelismo, vamos deixar isso aqui também em letra maiúscula, né? E negritar. Advogado subscritor, vem respeitosamente por seu advogado subscritor, de forma tempestiva, apresentar. Oi? Se lá na pergunta falar que é uma advogada, eu não preciso colocar em o. Isso, aí põe advogada. Tem que aproveitar tudo que está escrito no enunciado. Apresentar sua defesa em forma de contestação e convenção. A gente viu que tem várias formas de defesa, né? Essas são as formas que nós vamos usar. Conforme os artigos. Não lembro os artigos. Vamos deixar os artigos assim que depois nós põe. Conforme os artigos, né? Do CPC e o faz nos seguintes termos. 2 pontos. Aí a gente começa aqui. Primeiro, o que nós vamos falar? Preliminarmente. Preliminarmente. Aí o que a gente vai falar na preliminar, galera? Sobre o valor da causa, né? A incorreção do valor da causa, né? Isso. A autora requereu a condenação do réu em 40. Vamos colocar assim. A autora pretende a condenação do peticionante. Ai, gente, meu teclado pula. Em 40.000. Vou colocar entre extensos, né? 40.000 reais, porém, lançou no valor da causa apenas R$ 1.000. Contrariando assim o disposto no artigo. Depois a gente põe os artigos que eu não lembro. Preciso ser presa para lembrar de decorar artigo. No artigo tal do CPC, devendo ser intimada para a realização do concerto e recolhimento das custas pertinentes, sob pena de indeferimento
ferimento da inicial. Ressaltar que o valor da causa deve ser o valor pretendido, não valor aleatório que possibilite o recolhimento de taxa mínima, possibilitando assim aventuras jurídicas. Ah, não, isso aqui não vou colocar para vocês não porem isso na OAB, desse na vida. Taxa mínima possibilitando assim, em caso de sucumbência, menos lesão ao patrimônio da autora. Prática que deve ser prática ilegal que deve ser evitada. Pronto, já falei um monte na preliminar. Agora, dos fatos. Os fatos e fundamentos. Aí a gente começa, pessoal, fazendo uma síntese. A gente começa fazendo uma síntese, né? Aí a gente fala assim, coloca mais ou menos assim. Trata-se de ação condenatória em que a autora afirma ter tido prejuízo de R$40.000, tendo em vista que o contestante estava dirigindo acima dos limites de velocidade e requer a reparação dos danos. Na verdade, a culpa no acidente foi causada pela autora. Verifica-se a partir do boletim de ocorrência anexo que esta estava embriagada, será que tá errado, gente? Por isso que é não, estava embriagada e ultrapassou o sinal. Ou tá errado porque você usou um gerúndio, entendeu? Por isso que o está tá com que estava embriagada, que tá, entendeu? agora ficou bom. Você que ensinou eu, boba. Que estava embriagada e ultrapassou o sinal vermelho, beleza? E ultrapassou o sinal vermelho, gerando o acidente.
gerando o acidente. Tal afirmação. É só um exemplo, tá, gente? Vocês podem colocar na prova. Tal afirmação pode ser provada, será, né? Tal afirmação será provada nos presentes autos, vírgula, cujas provas serão apresentadas em momento oportuno. Então, aqui falei do coisa não, falei da defesa dele. Depois, a gente coloca da reconvenção. Aí, da reconvenção. O contestante, ora, reconvindo, pretende, além de provar a culpa, desliga o microfone aí, galera, por favor, exclusiva da autora, o contestante era reconvido pretende, além de provar a culpa exclusiva da autora e sua total inocência não inocência, eu quero falar irresponsabilidade pelo ocorrido e sua total falta de responsabilidade pelos danos, requer que prejuízo seja reparado pela autora, conforme documento anexo, sua despesa com o conserto foi de 30 mil reais. 30 mil reais. Mas pretende o ressarcimento. Vamos ver se isso está no texto. Eu não lembro, gente. A citação, o advogado, boletim de ocorrência, entende? Pior cenário, ambos concorreram. Esqueci de colocar isso. Júlia teve maior responsabilidade, aproveitando a oportunidade, Marcos pretende obter indenização em valor equivalente. Marcos não tem interesse na realização. Deu os 30 mil que ele fala aqui. Marcos, por sua vez, teve parte do seu carro destruído, gastando 30 mil reais para o conserto. Não vamos colocar que ele tem laudo, porque aqui não fala, né? Alegando que Marcos seria responsável pelo acidente. Não tem laudo. Então, não vamos pôr laudo, não. Entende que no pior cenário, aproveitando, despendeu no conserto do veículo, não tem interesse em conciliação. Então, vamos mudar essa parte, porque conforme a gente conversou, não posso inventar. Então, vamos colocar aqui. Então, vamos colocar assim, ó. Danos sofridos por Marcos foram de Marcos. Os danos sofridos por Marcos
ficar os danos sofridos. Não foi o Marco que sofreu dano, foi o carro, né? Vou colocar assim. O conserto do carro de Marcos em decorrência do acidente ficou no montante de R$30.000, os quais pretende ressarcimento. E aqui eu esqueci de colocar o subsidiário, né? Então a afirmação tal. Caso Vossa Excelência, olha, caso Vossa Excelência não comungue do mesmo entendimento, o que se admite apenas por cautela, deve-se sentenciar que houve culpa concorrente. De fato, o réu estava acima do limite de velocidade em 5%. Mas tal velocidade é baixa em se pensar, é baixa ao se comparar, por exemplo, com a medida aferida para a multa que ultrapassa 20%, olha eu tentando, ó, ultrapassa 20% do limite margem de erro. velocidade para penalizar. Não entendi. É Tá na 10, margem mano. de erro. Tá o quê? A margem de erro é Margem de 10%. erro, não é? Margem de erro. Então, de fato, Margem já de erro. estava acima do limite de 5%. Tal velocidade é baixa ao se comparar, por exemplo, com a medida aferida de margem de erro. Mas é 10%, eu acho. Eu acho. Deixa eu aqui. Aí vocês escolhem. Aqui é só tipo um argumentinho sem vergonha aqui para ver se o juiz falar. 5% não é nada. Se para multar, tendo em vista a indústria da multa, é 20%, o que é 5%? 5% não é nada. Eu já levei multa com 10, então devia ter recorrido. Então, 20% penaliza. Porque o Ciro, você só pode falar que o radar está mal calibrado. Às vezes você pode usar esse argumento, entendeu? Mas aqui estamos falando. Aqui eu tô querendo dizer assim, ó. Se para multar, eles levam em consideração 20% e ainda quando eles colocam velocidade aferida, tal, velocidade considerada é outra. Por que 5% vão penalizar o menino? 5% não é nada, né? Falou pé de chumbo, né? Não sou. Mas, ó, aí é isso que eu quis dizer. Então, eu coloquei aqui. Não comunga o atendimento, que se admite apenas por cautela, deve-se sentenciar que houve culpa concorrente. De fato, tal. Assim, vírgula, cada um deve arcar com o seu prejuízo. Cada um deve arcar conforme dispõe o artigo
nhenhé, do CPC. Daqui a pouco a gente volta e põe os números dos artigos correspondentes. É 942, uma coisa assim. Agora vamos para o pedido. O pedido. A gente não pode esquecer aqui. Aí a gente põe aqui. Diante do exposto, requer 2 pontos. Aí o que a gente vai requerer, né, minha gente? Número 1, o que a gente tem que requerer? Vou começar. A improcedência do pedido da autora condenando as custas e honorários de sucumbência. Esqueci de colocar aqui. Improcedência do pedido da autora, tendo em vista que estava embriagada e ultrapassou o sinal vermelho, sendo este o motivo da colisão, condenando as custas e honorários. Depois, gente, o que tem que pedir? Me ajudem. Michele, Dominique, Marcelo. Já pediu, já, né? Eu pedi uma coisa só, tem um monte para pedir. Pediu o reparo do dano dele, não é? Do carro dele? Já pediu aí já? Calma, aí é na reconvenção. Tá, desculpa. Não, a gente vai pedir já, mas primeiro vamos pensar na contestação. Eu não falei que o valor da causa está errado? Sim. Pedir para alterar o valor da causa. Vamos arrumar então o valor da causa. Então vamos colocar aqui. Requer. Tá vendo que eu coloquei requer aqui? Uma coisa importante. Então todos os pedidos têm que ser uma continuação desse requer. Então requer a improcedência, requer A impugnação da justiça gratuita. Não tem justiça gratuita, não falou nada. A intimação da autora no prazo, a intimação da autora, vírgula, para que no prazo de 15 dias, para que no prazo de 15 dias, conserte o valor da causa, recolhendo as pertinentes custas, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Então, aqui, requer. Não, na verdade, gente, ó, o primeiro pedido tinha que ser esse. Depois que é a improcedência do pedido. E o terceiro é o pedido subsidiário. Então, requer subsidiariamente, caso não entenda Vossa Excelência ser culpa exclusiva da autora, que declare a concorrência das culpas para que cada parte arque com seu prejuízo. Esse área está errado, você precisa de
Agora sim que o Marcelo falou. Procedência. Pedido de reconvenção. Procedência do pedido de reconvenção para que... Ixi, mas aí os pedidos estão incompatíveis, vão ter que arrumar. A procedência do pedido de reconvenção para que a autora indenize o réu no valor de 30 mil reais referentes ao conserto dos danos em seu automóvel. Entenderam que os pedidos ficaram incompatíveis? Então, o que a gente vai fazer? Uma concorrência de culpas. Vamos ler de novo o artigo lá da extensão do dano, aí a gente coloca igual. É o 9 alguma coisa. Tá bem aqui embaixo. Olha lá. A indenização mede pela extensão do dano. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. É equidade. Então, vamos colocar assim, gente. Vamos alterar lá o nosso pedido e também a nossa descrição. Subsidiariamente, caso não entenda Vossa Excelência ser culpa exclusiva, que declare concorrência das culpas, reduzindo equitativamente a indenização a ser paga pelo réu. Pronto, agora eu não me comprometi. O juiz que vai ver aqui. Equidade significa o juiz vai decidir com base nos critérios dele de justiça. Como a gente alterou o pedido, vamos alterar também dos fatos aqui, ó. Então, entendimento, sentenciar que houve culpa concorrente. De fato, o réu estava acima do limite, mas tal velocidade é baixa ao se comparar, por exemplo, com a medida ferida de margem de erro de multa, que ultrapassa 20% ou 10%, não sei, no limite de velocidade. Assim, assim não, mas assim... Deixa eu tirar essa formatação. Assim, vírgula. Onde eu me perdi? Só vou apanhar que eu sou ruim de Word. Eu sou bom de Excel, mas eu sou ruim de Word. Ser assim, reduzindo Excel. equitativamente a indenização a ser paga pelo réu. Pronto. Agora vamos pôr os artiguinhos, gente. Mas é treino, Marcelo, é treino. Eu também não sou boa, não. Eu também pasto aqui. Nossa. Vamos ver, ó. O grande problema é que na prova da OAB não tem o Word, né? Não. Eu vou deixar para vocês colocarem aqui. Ai, vamos ter que colocar o valor da causa, né? Vamos colocar aqui. Referentes ao conserto dos danos em seu automóveis. Parece seu Cresce escrevendo, né? Automóvel. Automóvel. Desculpa a vergonha que eu passei, tá, pessoal? Agora escrevendo seus automóvel. Sim. Vou colocar aqui. Dá-se a reconvenção. Nossa. Dá-se a reconvenção o valor de 30 mil reais. 30 mil reais. 30 mil reais. Custas. Comprovante de custas em anexo. Comprovante de custas em anexo. Aí agora a parte autenticativa, local e data. Local, Rio de Janeiro. Aí a data, né? Vamos fazer as contas agora. 4 de fevereiro, segunda-feira.
Aí nós vamos ter que contar aqui. 15 dias úteis. Oxe, subi demais. E nós vamos lá, 15 dias úteis. Vocês sabem a técnica de saber se um mês tem 31 ou 30 dias? Eu já ensinei para vocês. Dedinho? É, do dedinho. Vou ensinar. Ó, não sei se vocês estão me vendo aqui. Você pega a mão, aí o ossinho. Onde tem ossinho, tem 31. Onde não tem ossinho, é 30 ou 28. Então, vai, janeiro, fevereiro não tem. Março, abril, maio, junho, julho, ossinho. Agosto, ossinho. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso na OAB salva a nossa vida, né? Que você vai falar, pô, agosto. Agosto tá aqui. Aí você conta aqui, no ossinho. Janeiro, então. Que dia que vai ser? A gente viu que 4 de fevereiro, o dia que ele foi intimado. Como que conta? A gente conta a partir do próximo dia, né? Então, publicou hoje, começa a contar amanhã. Então, começa a contar dia 5, terça, é o 1. 6, quarta, é 2. 7, quinta, 3. 8, sexta, 4. Aí vai. 9. Olha eu já fazendo. Sábado, não conta. 10, domingo, não conta. 11, segunda, 5. 12, terça, é o sexto. 13, quarta, é o sétimo. 14, é quinta. 8, 15 é sexta, é o 9. 16, sábado, não conta. 17, domingo, não conta. 18, segunda, é o 10. 19, terça, é 11. 20, é quarta. 12. 21, quinta, é o 13. 22, sexta, 14. 23, sábado. 24, domingo. 25, segunda, é o prazo. 25 de fevereiro. Vamos ver se é esse aqui no gabarito, que eu não lembro mais. Só faltou ter errado, né? Aí eu vou ficar cara de tacho aqui com vocês. Mal no livro, que eu sou vida louca. Então tem que ser crime, tem que ser penal, não civil. É que eu estou estudando para concurso, então eu tenho que estudar todas as matérias. Cadê, gente, o gabarito com o dia da... Tá no começo lá, né, professor? Aqui, 25 de fevereiro. Alegria da pessoa. 25 de fevereiro, então, a data. Acertamos. Vocês viram como que é que faz a contagem? Então, ó, facinho. Só não conta sábado e domingo. E aí tem que ver. Não conta o dia do começo, conta o próximo. Então, o que, que a gente vai pôr aqui como data? Rio de Janeiro, 25 de fevereiro. Lembra que mês sempre letra minúscula. Nossa, professor, vou te dar uma redoma de presente, Maria. Sabe o que é redoma? Só os dias úteis. Você nunca viu isso? Não. No mercado financeiro a gente usa muito isso. Eu precisava arrumar uma partida de presente, tipo um calendário, só que só vem com os dias úteis. Ele marca os feriados e os fins, mas só conta os dias úteis. Legal. Um advogado vai ser perfeito fazer isso. Legal, nunca vi. Ó, Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2020, local e data. Aí a gente coloca lá
advogado, né, gente? Advogado, 3 pontinhos, OAB, SP, eu nunca sei onde é a barra. Ah, gente, fica sem barra, tá? Eu não sei. A barra é pro lado de lá, mas essa barra serve. 20, OAB, Unidade de Federação, né? Que eu não sei qual estado. Eu não sei qual que é o estado, pode ser que o advogado não seja do Rio de Janeiro, então eu vou colocar o AB, o F e XX. Não, eu tenho aqui na OAB dele. Acabou a nossa peça, pessoal. Gostaram? Acharam muito difícil? É uma pecinha mais ou menos assim. Claro que vocês vão fazer mais bonitinha na OAB, mais fundamentadinha. Mas essa aqui é a nossa peça. Deixa eu diminuir ela para vocês verem como que ela fica assim, ó. Ó. Deu o quê? 3 folhinhas. Ó. Aqui teria que deixar um espaço maior para o despacho, ó. Sempre lembrando que a gente, quando vai fazer uma petição, a gente nunca deixa a nossa assinatura sozinha. Na outra peça, aqui deixou. Ó, aqui. É a peça do exame da OAB número 38, não foi esse exame da OAB? Aqui, acabou. Ah, deixa eu colocar aqui. Só que é à mão, né, gente? Então tem que pensar que se você tem uma letra ilegível, precisa comprar um caderninho de caligrafia e treinar. Vou deixar essa peça aqui para vocês lá. Professora, Pode falar, meu bem. eu queria tirar uma dúvida. Eu achava que toda peça tinha que terminar com aquele termo pé de deferimento. Ah, eu esqueci. Tem sim. Esqueci, Simone. Ah, então tem que terminar Você me mesmo. ajudou. Você me ajudou. Termos em que... Ave Maria, esqueci mesmo. Termos em que, vírgula, pede deferimento. Esqueci mesmo. Aí, ó, centraliza. Obrigada, obrigada. Aí, acabou. Professora, Oi. quanto à data ali no final da peça, essa data tem que coincidir exatamente com o término do prazo? Sim, a OAB pede... Na prática, não. Mas na OAB, a OAB sempre vai falar para a gente datar a peça do último dia do prazo, para ela saber se a gente sabe contar prazo. Ok. Entendeu? O que mais, minha gente? Eu acho que na próxima aula nós vamos começar a falar de instrução, vamos falar de provas. Aí a gente começa a falar de provas e aí acho que falta para a gente falar de provas e depois de sentença. Aí nós estamos com a matéria em dia. Gostaram, gente, de fazer petição? A pessoa tem que praticar mesmo, porque é um negócio meio. Sim, é a Nossa, primeira sincero, vez, né, gente? isso aí, Vocês têm que... não acho que é direito, não, mas fazer o quê? Faz parte, né? Não entendi, desculpa. Eu não acho legal isso, mas faz parte do direito, né? Ter que se contar essa história. Faz. Mas, Eu acredito que eu criei mais um debate oral do que ter que ficar gastando papel, entendeu? entendi. Então, você pode trabalhar com sustentação. Vocês chegaram até a aula com o professor Marcelo Grimoni? O professor Marcelo Grimoni só fazia sustentação oral. Muito legal, em segunda instância. Muito legal, professor Marcelo. Aquele que batia no joelho, ele dava risada e ia dar 3 passos para trás. Eu adorava o Marcelo. Acho que não é do tempo de vocês, não. Mas tem que fazer, gente. É um negocinho que vamos ter que passar por isso. Vou deixar, então, disponível para vocês, junto com a gravação da aula, né, lá no AVA. Deixa eu parar a gravação aqui. Tem mais alguma pergunta?